finanças, tá? Então a gente vai iniciar aqui. Na tela inicial do sistema, a gente tem esse ícone chamado de finanças, onde ele traz um resumo, tá? De todos os lançamentos feitos que se encontra em aberto. Então são as suas despesas e são as suas receitas, ok? Como que ele faz, como que ele soma essas informações e apresenta na tela? Ele se baseia dentro do período que se encontra no filtro padrão. Então, se eu vim aqui nessa data, clicar e alterar, ele vai me trazer uma informação entre o período que eu estou solicitando. Ó. Ele vem aqui e altera, tá vendo? Então, na tela inicial, isso é questão de permissão também, tá? Tem que verificar se o seu perfil ele tem direito de visualizar tanto a parte dos dados do financeiro quanto essa janela que vai trazer esses dados, ok? Aqui ele vai trazer o total dos valores em aberto de despesa e de receita, e o que você já tiver com a data vencida, ele traz na parte de baixo, que é despesas e receitas vencidas. Tá? Então eu vou lá, incluo uma receita, incluo uma despesa, informo qual é a data de vencimento. Ok, está em aberto. Aparece aqui, desde que o filtro que eu estou consultando coincide de a data de vencimento estar dentro desse período. Se passar da data de vencimento que eu defini e eu não tive nenhum tipo de ação, que seria uma baixa ou uma alteração, ele vem para essa linha de baixo, aonde ele vai informar quais são as minhas despesas e as datas delas de vencimento e quais são as minhas receitas e as datas de vencimento, ok? Então aqui é só um resumo do que foi lançado dentro do sistema, baseado no filtro padrão que você configurou o seu sistema. Tá? Então essa é a primeira informação referente a financeiro que o sistema traz quando eu faço o meu primeiro acesso. Tá? Aqui no módulo Finanças, a gente tem N informações, tá? Eu vou passar os básicos, os principais, os necessários para poder colocar a parte financeira em dia e fazer o controle. Mas você tem outras informações que vai poder estar te auxiliando no dia a dia. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer, para começar a fazer lançamentos, a gente tem que fazer as configurações, tá? A configuração ela é feita primeiro informando quais são as contas correntes que eu vou utilizar para fazer a minha movimentação financeira. Então eu venho aqui no item contas correntes. No meu caso eu vou clicar aqui no botão localizar e aqui ele já vai me trazer alguns bancos cadastrados. Tá? Então eu venho aqui, clico duas vezes e o que ele pede? Ele pede o nome do banco, qual que é o código do banco, qual que é a agência, qual que é a conta, quem são os gerentes e os telefones, qual que é o valor limite do cheque especial, qual que é o saldo que você vai iniciar essa conta no sistema e qual é a data de início, tá? Aqui são dados que você vai pegar do extrato da sua conta e vai inserir dentro do sistema, e a data inicial é a data que você está falando que vai começar a controlar o saldo da conta pelo sistema. Tá? O Naves ele não tem vínculo nenhum com o banco, ok? As informações que eu fizer dentro do meu sistema não vai interferir no banco. Porém, a partir do momento que eu inicio essa informação igual ao banco, as mesmas transações que eu estou realizando na minha conta corrente, eu vou estar realizando no meu sistema. Então, dessa forma, no final do mês, tanto o valor final da conta do extrato bancário quanto o saldo da minha conta do sistema vai bater, tá? Então, só para ficar claro que ele não tem vínculo, tá? Não tem uma ligação entre a conta do Naves com a conta do banco. Mas por eu ter iniciado um valor e as mesmas transações que eu realizei na conta banco, eu realizar na conta Naves,
No final do mês vai bater. Então, aqui você vai cadastrar todas as contas correntes, pode ser física, pode ser jurídica, que se você realiza a movimentação do seu escritório. Alguém pode falar assim, Wagner, a minha conta ela é pessoa física e eu utilizo para movimentar o saldo do escritório e ao mesmo tempo é uma conta particular minha que eu faço as minhas transações particulares. Posso utilizar para fazer o controle? Pode, ok? Não tem problema. Porém, se você for fazer o controle do saldo, aí o que, que acontece? Se você está comprando coisas particular, você vai ter que, de uma certa forma, inserir esses valores dentro do sistema para que no final do mês o saldo da conta bata, tá? É interessante a gente trabalhar com uma conta exclusiva do escritório, mas acontece muito do próprio dono utilizar a conta dele física para fazer a movimentação do escritório também. É possível controlar? É possível controlar. Porém, tem essas restrições. Se você não for fazer controle de saldo de banco, se o intuito é só saber o que tem de faturamento no mês, o que foi pago, só cadastra o banco, deixa o saldo zerado, o sistema vai gerar um saldo aleatório, mas isso não vai influenciar para mim nenhum, porque eu não vou usar o controle, e eu tenho no final do mês o que, que eu faturei, se foi positivo ou foi negativo, tá? Agora, se eu tenho interesse de fazer fluxo de caixa, saber o saldo da minha conta, é importante trabalhar com saldo. Se não colocar o saldo, não vai conseguir trabalhar com esses dados. Então, aqui assim, vem aqui, ó, incluir, coloca o nome do banco, deixa eu só ver qual banco eu não tenho cadastrado. Vou colocar aqui, ó, Banco do Brasil, BB. O código do Banco do Brasil é o código 1, tá? Agência, aí eu venho aqui em forma agência, a conta. E se eu tenho gerente? O gerente, telefone, não é obrigatório. O valor limite também não é obrigatório. Vai influenciar em algum lugar? Não. É só informativo, tá? Agora, o saldo, ele influencia. Então, se eu falo assim, olha, minha conta começou com R$ 1.000. Então, o mesmo valor que eu colocar no saldo, eu vou colocar no campo conciliado e vou informar que esse saldo começou a partir do dia 4, um exemplo, tá? E a trava de modificação, ela vai iniciar a partir do dia 1, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dar um OK. A minha conta foi cadastrada. Se eu vim aqui no localizar, ela se encontra aqui. E aqui em cima a gente tem um campo chamado de conta corrente ativa, que a gente vai utilizar no momento que essa conta não for mais utilizada pelo escritório. Então eu não vou deletar a conta do meu sistema, eu só vou inativar essa conta, para que eu não perca os dados utilizados nessa conta durante as transações, ok? Quando eu inativo, ela não vai mais aparecer para mim lá no contas a pagar e receber, para que eu possa utilizar ela para fazer baixa em outros títulos, tá? Então é só vir aqui editar, desmarcar e salvar, ok? Então, assim, você pode cadastrar quantas contas você quiser, não tem problema. Pode cadastrar conta de investimento, conta poupança, conta caixinha. Você pode colocar todos os tipos de conta e você vai fazendo as transações entre essas contas, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, definir as contas correntes para que a gente possa fazer as baixas dos títulos quando lançar. Bom, aí voltando no Finanças, a gente vai agora cadastrar os tipos de baixa e lançamento. Tá? O que seriam os tipos de baixa? Então, usando aqui o localizar: internet, DOC, cartão de crédito, boleto, débito automático, poderia ser transações, depósito, enfim. O sistema quer saber como que você está recebendo
ou como você está pagando um determinado valor. Você recebeu ou pagou através de internet, uma transferência, através de um DOC, um depósito, através de pagou o cartão de crédito, foi boleto, foi débito automático, foi dinheiro. Então o sistema ele te dá essas opções para que você possa informar como que está sendo debitado ou creditado aquele valor na sua conta. Ah, mas para que eu vou usar isso? Bom, você pode gerar relatórios para saber como que estão sendo realizadas as transações dos seus valores. Se é através de cheque, dinheiro, depósito, transferência, pagamento online. Então você tem essa opção. Ah, mas eu preciso de todos? Não, você precisa no mínimo um. Se você cadastrar um, você já consegue dar as baixas. E embaixo você vai observar que tem um campo chamado de gerar lançamento na conta corrente. O que ele está dizendo para você? Que toda vez que você for fazer uma baixa de um título, que usar ele no caso doc/TED, você está dizendo que você quer que esse título movimenta a sua conta corrente. Então, se eu iniciei a minha conta com R$ 1.000 e estou fazendo uma baixa de um título de 500, o saldo da minha conta vai passar a ser 500. Por quê? Porque o tipo da baixa que eu utilizei, ele gera lançamento na conta corrente. Agora, se eu trabalhar com um tipo de baixa que o campo está desmarcado, eu estou dizendo que para o sistema que não movimenta essa conta. Ele vai realizar baixa, vai constar nos seus itens baixados, porém aquele valor ele não vai nem debitar e nem creditar da conta. Por quê? Porque eu não marquei gerar lançamento na conta corrente. Ok? Então, você tem essas duas opções, um que gera e o outro que não gera. O que gera é óbvio, né? Eu quero que aquele valor credite ou debite da minha conta. O que não gera, em que situação eu posso estar utilizando? Olha, se você trabalhar com permuta, já é uma forma de você trabalhar, porque você está recebendo ou está pagando um valor, mas de forma com um objeto, para poder quitar aquela dívida, e não está saindo da sua conta ou não está entrando na sua conta. Então, é uma forma de você representar para o sistema que aquele item foi finalizado, ou como crédito ou como débito, porém aquele valor não movimentou o saldo da minha conta, ok? Então, você tem essa possibilidade. Então, a gente viu conta corrente, tipo de baixa e lançamento. A gente vai ver agora as nossas classificações financeiras, tá? O que são as classificações financeiras? São uma estrutura de descrições que representa as receitas e despesas e que permite você classificar do que se trata aquele título lançado. Então, aqui ele foi definido que o número 1 representa as entradas e o número 2 representa as saídas. E aí, se você observar nessa coluna do lado esquerdo, ele segue uma sequência. 1 é o grupo, é o grau 1 de S, que é sintético, entrada. O receitas, ele é do grupo 1, só que agora ele é um subgrupo com 2 graus. Por que 2 graus? Porque 1.1 são 2 graus. S de sintético, porque ele é um grupo de receita. Embaixo de receita a gente tem elaboração, reserva, administração, outros e palestras, aonde ele tem agora 3 graus, 1.1.10, 1.1.11, 12, 13, 14. Então a cada ponto se considera um grau, esse grau é 3, ele não é S, ele é A de analítico e ele não está em negrito. Então o que acontece aqui? Aqui eu estou dizendo que dentro da entrada a gente tem uma receita e dentro dessa receita a gente tem a elaboração, reserva, administração, outros e palestras.
Então, toda vez que eu for lançar uma receita, na hora que eu falar assim, olha, o cliente tal está me pagando um valor X, com a data de vencimento Y, referente a um projeto Z, só que aí ele pergunta qual que é a classificação disso? Esse título é uma elaboração de projeto, é uma reserva técnica, é uma administração, são outros, são palestras. Esse é o meu caso, né? Que são essas as informações que eu tenho. Aí fala assim, não, este valor é referente a um pagamento de um projeto. Opa, então é uma elaboração de projeto. Então, dessa forma, você está classificando do que se trata aquele título. E isso vai te dar a possibilidade de depois saber quanto que você faturou de elaboração de projeto no mês de setembro. Quanto que você faturou de reserva técnica no mês de setembro. Por quê? Porque todos os títulos que você lançou, que era referente a pagamentos de projeto, você associou à classificação elaboração. Todos os pagamentos que você recebeu referente à administração técnica, você colocou a classificação e você tem a noção de quanto que você recebeu naquele mês. E isso serve para as despesas, né? Vou fazer o pagamento de salário, vou comprar materiais de escritório, vou comprar material de limpeza. Ah, eu comprei equipamentos para o escritório. Eu fiz uma viagem, eu gastei com hospedagem. Então, todos os tipos de gastos ou de recebimentos que eu vou lançar no meu sistema, eu vou associar uma classificação dessa. Lógico que você não vai detalhar isso, né? Você não vai fazer exemplo, material do escritório. Você foi lá na Calunga, comprou um lápis. Aí você foi no dia seguinte na papelaria do João e comprou um caderno. Aí no outro dia você foi na papelaria do Pedro e comprou folha de sulfite. Então, exemplo, você comprou materiais diferentes em lojas diferentes, em datas diferentes, ok. Então eu vou lançar uma nota, um título para a Calunga, um título para o João e um título para o Pedro. Vou colocar os valores, as datas de emissão e vencimento, tudo certinho separado. Só que na classificação financeira, eu não vou colocar que na Calunga eu comprei um lápis, no João eu comprei um caderno e no Pedro eu comprei sulfite. Eu vou colocar que é material de escritório. Não tenho a necessidade de detalhar isso. Porque se você for fazer esse tipo de detalhamento, a sua lista vai ficar muito grande. Então, aquilo que você pode agrupar e criar uma única nomenclatura que vá representar aquela situação é interessante, tá? Não tem, assim, não estou dizendo que não pode, tá? Eu estou só dizendo que não acaba não sendo viável por essa questão, porque quanto mais detalhado você colocar essa lista, maior vai ser a sua consulta. E a gente quer coisa prática, coisa rápida, que a gente abra, bata o olho, veja o resultado e resolva a nossa situação. E se você detalhar, você vai ter que olhar, ficar com a barra de rolagem subindo e descendo de uma página para outra, somar as informações para obter o resultado, tá? Então é só um conselho, não estou dizendo que não pode ser feito, tá? Então aqui o que segue, o que manda a organização das classificações é essa primeira coluna. Então na estrutura de vocês, se não foi alterado, provavelmente o 1 representa a entrada e o 2 representa as saídas. Então, se você for cadastrar uma nova entrada, né, uma nova receita, qual que é o passo que eu tenho que fazer para descobrir? Bom, primeiro, se eu já descobri que é uma receita, eu vou adicionar essa receita dentro desse grupo 1? Ah, vou. Ok. Agora alguém pode falar assim, não, Wagner, eu tenho uma receita, só que eu queria uma receita em um outro grupo. Posso fazer isso? Pode. Tá? O que que eu faço? Ó, eu vou vir aqui, vou visualizar quantos tipos de grau eu tenho. Então, eu tenho o grau 1, o grau 2, um representa entrada, outro saída. Ó, eu tenho o grau 3, tenho o grau 4, tenho o grau 5. Assim, você pode criar quantos graus você quiser. E aí, quando você cria o grau, você que vai definir se esse grau vai representar suas receitas e despesas, tá? Não é porque eu falei que é o grau 1
ele é uma receita. Não é isso, é porque quando eu coloquei o grau, eu vim aqui e coloquei o nome. Então, o nome para mim representa que é uma entrada. Então, são as minhas receitas. Mas eu poderia ter começado aqui grau 1 com despesa, sem problema. Tá? O sistema ele não vai fazer a verificação assim, olha, estou lançando o título de despesa e coloquei uma classificação de receita. Ele não vai reclamar. Então, vocês têm que tomar cuidado que os dados que vocês vão descrever dentro do campo de classificação, ele tem que ser bem intuitivo. Né? Ele tem que, na hora que eu bater o olho, eu tenho que saber aonde ele representa, se ele representa uma receita ou uma despesa. Tá? Um exemplo que pode acontecer para se confundir é a questão do reembolso. Por que eu tenho um reembolso dentro de receitas? Né? A princípio, a gente entende reembolso que alguém está pagando, a gente está pagando para alguém um reembolso. Mas eu posso ter duas situações. Eu posso ter mandado o meu funcionário ir até o cliente, ele gastou combustível, ele gastou hospedagem, ele gastou quilometragem, eu, empresa, paguei para ele esse custo, só que eu, empresa, estou solicitando que o meu cliente me reembolse esse custo. Então, nessa situação, eu tenho um reembolso que se trata de receita e tenho um reembolso que se trata de despesas. Aí alguém pode falar, poxa, mas então eu vou usar esse item aqui tanto para receita e despesa? Bom, aí vai de escritório para escritório, tá? Eu posso ter o reembolso para despesa e o reembolso para receita separadamente. E aí, neste caso, ou eu me atento ao código, sabendo que quando eu ver viagem que começa com 1, eu entendo que é para receita. E quando eu ver viagem que começa com 2, eu entendo que é para despesa. Ou eu posso utilizar esse mesmo item e trabalhar tanto para receita quanto para despesa. Só que isso que acontece, se eu usar um exemplo, um lançamento de uma receita com viagem, vai lá constar na coluna viagem que eu obtive uma receita de R$ 200. Se depois, no mesmo mês, eu lançar um outro título, só que é de despesa, que é de viagem, e essa despesa custou R$ 150, eu vou lançar. Quando eu for lá na consulta, vai me mostrar que essa viagem está com R$ 50. Opa, mas tinha 200, agora foi 150, ficou só 50. Ele fez a conta, né? Ele tinha 200 positivo, você lançou 150 negativo, sobrou 50. Então, sobrou lá um saldo de R$ 50. Aí, quando você bater o olho, você vai entender que aquele saldo foi uma conta realizada. Então, tem que tomar cuidado nisso. Se a informação que está lá para você mostrando não for clara, vai confundir. Então, é interessante que você detalhe isso, né? Crie 2 subgrupos de reembolso, que um seja para receita, outro para despesa. E até para ficar mais claro para vocês, do lado da descrição, vocês vão poder coloca uma sigla que represente receita, outra sigla que represente despesa, que na hora que vocês vão fazer a consulta vai ficar mais fácil de localizar. Tá? Então, assim, essa estrutura, o 1 não é que ele seja receita, olha, full time é receita, não. É porque eu, usuário, defini com o nome de entrada, então se entende que é receita, mas poderia ser inverso. E você pode aqui embaixo criar outros grupos, e esse grupo ele pode ser receita e pode ser despesa junto, não tem problema nenhum. O que vai mandar é na hora que você lançar o título, a classificação que você vai adicionar lá. Então, se eu colocar lançar um título de despesa e colocar uma classificação para receita, lá na minha classificação vai ficar menos um valor. Por quê? Porque eu inseri aquela classificação em um título de despesa. E o inverso também. Se eu lançar um título de receita e colocar uma classificação de despesa, vai aparecer positivo para mim naquela classificação, sendo que lá deveria aparecer negativo. Tá? Então, essa é a estrutura. Eu mostrei para vocês qual é a sequência que vocês têm que seguir. Então, vocês vão analisar
a base de dados de vocês, vai ver aonde vocês querem cadastrar um novo item, ver qual que é a sequência e cadastrar uma sequência nova. Exemplo, dentro de receita a gente tem o último item que é 1.1.14. Então eu sei que o próximo número dentro deste grupo, subgrupo, é o 1.1.15. Ah, de despesa de reembolso. Opa, despesas de pessoal. Então a gente sabe que o último item é o 2.2.12. Então se eu for cadastrar um novo, vai ser o 2.2.13, ok? O grau é a quantidade de caractere que você tem em cada ponto. O A e o S é quando eu identifico se ele é analítico ou sintético. Então, se vocês observarem o S, ele só representa sintético, que são grupos e subgrupos. Tá? Ele já está aqui em negrito, dizendo para você da seguinte forma: olha, esses que estão em negrito, eles não são utilizados para poder lançar informações no financeiro. Eles servem como divisores de classificações, né, de uma forma hierárquica, né, como se fosse uma hierarquia. Então eu tenho a entrada, da entrada eu tenho uma receita, das receitas eu tenho a elaboração, a reserva, a administração, a palestra. Dentro da entrada eu tenho um outro que é reembolso, e dentro de reembolso eu tenho viagem, reembolso, despesas, veículos, enfim. Tá? Então é uma forma de hierarquia que ele vai seguindo, e o que manda é aqui, ó, classificações. Tá? Ó, tá vendo? 1 é o grupo 1, 1.1 é o subgrupo, 1.1.1 é o atributo do subgrupo. Bom, entendi o mecanismo, sei como funciona, como que eu cadastro? Então eu venho aqui, ó, cancelo, clico no botão incluir, o código é automático, aqui na classificação eu coloco o código que eu achei, 1.1.16. Aí aqui eu coloco treinamento. Aqui o grau 3 ele já trouxe por causa das classes, dos pontos aqui da divisão. A de analítico e S de sintético, aqui ele já representa para mim. Conta débito, conta crédito, eu não mexo em nada, deixo em branco. E dou um OK. Ó. Ele quer saber se eu quero concluir mais, eu falo que não. Dou um localizar e ele vai estar aqui para mim, ó. Tá vendo? Ah, mas não está na sequência, pulou um número. Tudo bem, eu posso ir lá editar e alterar, não tem problema. Seleciono 2 vezes, clico no editar e altero. Pronto, se eu vim aqui no localizar, ele já alterou para mim. Ah, alguém pode falar para mim assim, ô Wagner, eu posso configurar essa máscara, que a gente chama isso de máscara, tá? Eu posso deixar tudo como um caractere entre cada ponto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se vocês observarem, entre cada ponto eu tenho duas formas. Eu tenho um item que só tem um caractere e eu tenho um outro item que tem 2 caracteres. Então, se eu quiser padronizar um exemplo, se eu quero que todos sigam com 2 caracteres entre os pontos, ou se eu quero que eles sigam com 3, com 1, isso é questão de configuração. Padrão do sistema de vocês, se não foi alterado por vocês, é a primeira e a segunda casa com 1 caractere e as demais casas com 2 caracteres, tá? Aqui o grau ele vai até 8 casas. Então, em cada casa dessa, você tem a possibilidade de trabalhar com 1 ou com N. Onde eu faço essa configuração? Eu venho aqui, ó, no Utilitários, Configurações, Máscara CF, que é máscara de classificação. E eu venho aqui e visualizo. Ó. Então, como eu falei para vocês, vocês podem trabalhar até com 8 graus. Dentro de cada grau, você define quantas casas você quer. E aí eu trabalho. Como eu falei para você, ó, o grau 1 e o grau 2 trabalha com uma casa. O grau 3 trabalha com 2, o grau 4 com 3, grau 5, 6, 7, 8 com 2. Então vocês vêm aqui, modifica e trabalha com a informação, ok?
Bom, então a gente cadastrou a conta corrente, o tipo da baixa, a classificação financeira, tá? Só dar uma passadinha para vocês, ó. Então aqui a gente tem as receitas, os reembolsos, que são receitas, as nossas despesas, que é de direção, pessoal, despesas extras, despesas tributárias, administrativas, esporádicas. Ó, tem vários tipos de despesa. Então você cria um grupo específico. Dentro desse grupo você cria os atributos para poder definir, tá? Até impostos, né? É importante a gente cadastrar as despesas de impostos, né? No caso aqui, ó, despesas tributárias, PIS, COFINS, CSLL, ISS, todos os impostos que são deduzidos sobre a nota fiscal emitida. É necessário que eles sejam cadastrados. Por que que eu falo isso? Porque aqui dentro do sistema, a gente tem no módulo Finanças o item retenção padrão, tá? Então, para escritórios que emitem nota fiscal e essas notas têm dedução de impostos, eu primeiro faço a configuração dessa dedução de impostos pelo sistema, tá? Depois que eu fiz a dedução de impostos, gerei o título no financeiro, que é o valor bruto, eu vou e adiciono esses impostos naquele título para que eu possa saber qual que é o valor líquido que eu vou receber. Exemplo, meu projeto ele iniciou com um valor bruto de 10 mil reais, só que com os impostos eu vou receber somente 9 mil. Então eu sei que aqueles R$ 1.000 foram distribuídos entre impostos. E aí, para mim poder saber qual que é cada imposto, eu tenho que vir aqui adicionar esses impostos e depois incluir no título. Tá? Então, aqui é uma estrutura que você vai cadastrar, onde você vai inserir todos os impostos que são deduzidos na nota, ok? Impostos que não são deduzidos na nota fiscal, a gente não cadastra aqui. Exemplo, INSS, isso é um imposto, mas eu não cadastro aqui, porque ele não é deduzido sobre uma nota fiscal. Imposto de renda, né? Imposto de renda a gente tem duas situações. A gente tem a primeira situação, que uma parte do imposto é deduzido sobre a nota, e temos uma segunda situação, que a outra parte do imposto ela é emitido uma DARF, e essa DARF é encaminhada para o escritório, com o valor das notas emitidas dentro de um determinado período. Nesse caso, como que eu trabalho? Então, eu vou pegar aquele imposto que ele é deduzido sobre a nota fiscal, que no caso é de 1,5, eu vou inserir ele aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui imposto de renda, percentual 1,5, descrição imposto de renda, e aí ele me pergunta qual que é a classificação. É uma despesa ou uma receita? Aí eu faço a pergunta. Bom, se eu estou emitindo uma nota fiscal para o meu cliente, é uma receita. Eu estou emitindo algo que eu quero receber. Então eu venho aqui, clico na lupa e escolho o imposto que coincidisse com esse cadastro que eu estou fazendo. Adicionei, informa aqui o nome do meu fornecedor, que geralmente na DARF que você recebe pode ter vindo como Ministério da Fazenda, Receita Federal, Prefeitura. Vou cadastrar ele como um fornecedor, porque eu tenho que pagar um imposto para ele. E aqui do lado direito eu marco que eu quero utilizar no financeiro e quero emitir notas fiscais. Quem é de São Paulo que quer emitir nota fiscal eletrônica pelo sistema, é possível e precisa habilitar também essa opção aqui, ó. Então, esses três aqui, independente de ser de São Paulo ou não, se quiser habilitar os três, pode deixar habilitado. Esses dois aqui não precisa mexer. Tá? Ao fazer isso, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Todo preenchido. Okay? Então, é importante que eu adicione todos os impostos. Ó, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Impostos que foram lançados separado e imposto que foi lançado junto. Isso acontece, tem escritórios que ele lança o valor total do imposto. Ele soma o valor total e lança, ele não separa
individualmente. Então, se quiser no sistema fazer dessa forma, também é possível. Exemplo é isso aqui que a gente está mostrando. Então, a gente viu tipo, contas, retenção, classificação. Aí aqui você vem cadastrar natureza de operação, né? Prestação de serviço e a natureza de venda. Quando você emite a nota fiscal, tem lá a natureza de operação. Então, eu venho aqui e cadastro essa descrição. Com esses dados lançados, a gente já consegue trabalhar com a parte de finanças, tá? Então, o primeiro passo, depois de eu ter feito esse cadastro, é vir aqui no módulo Finanças e clicar no campo Contas a Pagar e Receber. Bom, aqui é onde você vai fazer toda a movimentação, todo o lançamento, toda a baixa, vai conseguir gerar relatórios, fazer filtros, tudo por essa tela chamada de contas a pagar e receber. O primeiro ato a ser executado dentro dessa tela é saber qual que é a empresa que eu vou fazer um lançamento, que eu vou fazer uma consulta dos dados lançados. Então, não sei se todos sabem, mas o Naves permite vocês cadastrarem mais de uma empresa, né? A gente tem a empresa principal, que são os dados do escritório, e a gente tem a possibilidade de cadastrar empresas financeiras para a gente fazer controles paralelos. Exemplo, eu, escritório de arquitetura, eu elaboro os meus projetos e eu faço o gerenciamento de obra. Eu não tenho CNPJ para gerenciamento de obra. Eu tenho só um único CNPJ, só que está registrado como elaboração de projeto. Só que eu tenho o objetivo de fazer o controle separadamente para me saber qual é o faturamento do meu escritório de projeto e qual que é o meu faturamento do meu gerenciamento de obra. Então, eu posso fazer isso pelo sistema. Como? Eu cadastro uma empresa, dou um nome a essa empresa, e aí, a partir desse momento, quando eu for fazer o lançamento dos títulos, eu começo a fazer as escolhas. Olha, esse título que eu vou lançar é para a empresa de projeto. Então, eu deixo lá na empresa de projeto, lanço as receitas, lanço as despesas, faço as baixas e tenho um resultado. Vou fazer um lançamento de uma outra receita de uma despesa, só que é para obra, eu escolho a empresa de obra, faço os lançamentos, faço as baixas, gero os relatórios, tá? Então, assim, a única informação que é diferente é o nome, que eu tenho a empresa 1 e a empresa 2. O resto dos dados é igual. O projeto é o mesmo para qualquer uma das empresas, o cliente, o fornecedor, o contato, é a mesma informação para qualquer uma das empresas, tá? Então você consegue fazer dessa forma. Porém, para ficar claro, depois que você cadastrou a empresa financeira, não pode ser mais excluído, tá? E essa empresa financeira, ela serve para controle interno, né? Para fazer controle para cliente. Não é você assim, ó, tô com uma obra grande de um cliente tal e quero fazer o controle. Não, não é para isso. Por quê? Porque aqui, depois que você cadastra, você não pode excluir. Então é controle interno, ok? Bom, pode ser que alguém não sabia dessa informação. Para cadastrar empresas financeiras, você vem aqui no módulo Utilitários, Configurações, Empresa Financeira. Clica no botão Incluir, preenche os dados, dá um OK e está registrado. E a sua empresa principal, ela fica aqui em Utilitários, Configurações, Empresa Principal. Essa já vai aparecer no financeiro. Se você cadastrar uma nova na empresa financeira, você vai ter essas duas opções. Tá?
Bom, aí aqui a gente tem, né, as nossas despesas e receitas. Como eu falei para vocês, o primeiro ato a ser feito é escolher qual empresa vai ser lançado o valor. Escolhi, clico no botão incluir. E aí ele me pergunta, qual que é o tipo de movimento? É uma despesa ou uma receita? Ah, é uma despesa? Ok. Essa despesa ela vai ser para um fornecedor. Se eu clicar aqui nesse botão, para um contato, para um usuário ou para um cliente. Então, se vocês observarem a despesa, eu posso usar todas essas bases aqui, ó, para fazer um lançamento. Ó. Padrão, ele vem despesa associada a fornecedor, mas eu posso lançar uma despesa associada a um cliente. Né? O cliente me pagou um valor a mais, eu estou estornando o valor para ele. Então, eu crio um título com o valor do estorno. Então, é despesa associada ao cliente e o valor. E aqui, quando eu clico em cliente, ó, ele está associado, receita, ele está associado a cliente. Mas pode ser uma receita para fornecedor, para contato, para usuário. Então, um dessas pessoas estão pagando um determinado valor para o escritório. Caso esses dados não estejam cadastrados, não precisa sair da tela. Vem aqui no botão e inclui o cadastro por aqui mesmo. Tá? Feito isso, você vem aqui, escolhe o nome do fornecedor, informa o número do documento, se é nota, pode informar o número da nota. Se não tiver número, não coloca nada, deixa em branco. Você informa a data de emissão e data de vencimento e qual foi o custo. Aqui ele pergunta se você vai parcelar esse valor e aí você entra na parte de apropriações, né? Esta classificação financeira, o que representa esse tipo? Vamos dizer que esse valor é a compra de um equipamento. Então eu vou procurar aqui alguma coisa relacionada a equipamento. Ó, aí eu achei aqui nos esporádicos equipamento. Cliquei 2 vezes. Embaixo ele está te perguntando, cliente e projeto. Em que situação você vai utilizar esses dois campos? Quando você quer dizer que este valor ele é exclusivamente do cliente do projeto X, tá? Isso a gente chama de despesas ou de receitas diretas, quando a gente direciona que aquele custo é de um determinado projeto. Quando a gente não informa nem cliente nem projeto desse lado direito, a gente chama de receitas ou despesas indiretas, tá? Que não tem vínculo a projeto, então é um custo do escritório. Então isso vocês têm que pegar muito bem, porque isso traz resultados errados nos relatórios de projeto. Muitas vezes porque eu lancei uma despesa, eu lancei uma receita e não informei qual era o cliente projeto que estava associado àquele título. E lembrando que você só pode associar por título um único cliente e um único projeto. Tá? Então, esse valor de R$ 2.000, se eu colocar um cliente e um projeto, é exclusivamente o custo desse cliente projeto, não dá para fazer. Aí eu teria que cadastrar 2 títulos, cada um com R$ 1.000 e informar qual é o cliente projeto de cada um. Tá? Então, só recapitulando, essa parte aqui do lado direito, com a opção de cliente e projeto, se eu preencher, representa receita ou despesas diretas, que a gente está informando que este valor de R$ 2.000 é exclusivamente desse projeto. Se a gente não marca nada igual está neste momento, a gente está dizendo que esse valor de R$ 2.000 é do escritório. Tá? E aí aqui em cima você tem a opção de fazer o filtro, por diretas ou indiretas. Feito isso, resolveu, clica no botão OK. Ele quer saber se você quer continuar incluindo novos títulos, eu falo que não. E ele vem para cá, ó. Como que eu vou achar agora? Eu posso vir aqui fazer um filtro, ó. Vou procurar pelo fornecedor. Executo filtro. Ele está aqui, ó.
Então, aqui eu tenho a parcela é 1 de 1, D de despesa, nome da pessoa, F é de fornecedor, número da nota, emissão, tem recibo? Não, não tem nada marcado aqui. Qual é o vencimento? Qual é o valor bruto? Qual é o valor líquido? Qual é a classificação? E se tem cliente e projeto associado, tá? Esse é o processo de você fazer o lançamento de uma despesa dentro do seu contas a pagar e receber. Então, se eu quisesse pegar esse valor, esse título que eu lancei na empresa Ação Sistema e quisesse fazer uma migração para a empresa Santander, eu venho aqui, ó, clico no botão transferir, escolho a empresa que eu quero e transfiro. Ele tira de uma empresa e coloca na outra. Tá? Então não tem a necessidade de você excluir o título quando você fez o lançamento numa empresa errada, só faz a transferência. Agora, se tiver necessidade de excluir, deleta. Como? Seleciona, clica no botão excluir, fala que sim e ele exclui. Tá? Se precisar editar, seleciona, clica no botão editar e faz as alterações e depois salva de novo. O transferir foi o que a gente viu agora. E aí a gente tem o botão de replicar, né? Para que serve o botão de replicar? A gente tem as nossas contas fixas, né? Água, luz, telefone, aluguel, condomínio. Então, assim, aqueles valores que a gente tem fixo para o ano todo, por mais que tenha uma variação de preço de um mês para o outro, você tem a possibilidade de já deixar cadastrado o tempo que você quiser esse valor. Como que eu faço? Eu cadastro ele uma vez, como a gente viu agora nesse valor de R$ 2.000. Ao fazer o cadastro e salvar, eu seleciono e clico no botão replicar. E aí eu informo no botão replicar eu venho aqui e informo no botão replicar em quantos meses eu quero duplicar esse valor. Falei que eu quero duplicar em 4. Então é esse mais 4. Ó, replicar. E ele traz aqui. Ó. Vou aumentar o filtro. Trouxe aqui para mim. Então observa que ele replicou tudo idêntico. Ó. E aí quando o título chegar, eu vou, edito, altero o valor e faço a baixa. Então você tem essa possibilidade, isso vai te ajudar a visualizar o que você tem para pagar todo mês de valores fixos. Bom, feito o replicar, o próximo passo é fazer a baixa, né? Então, como que eu faço a baixa desse título? É simples, selecionou, posso selecionar mais de um se for necessário. Selecionei, clico no botão baixar. Ele traz o título para a parte de baixo, do lado direito ele escolhe qual que é a conta corrente, ó. Qual é o tipo da baixa. Se fosse cheque, o número do cheque. A data que foi a data da baixa, a data do movimento. Por que eu tenho duas datas aqui? É assim, a data da baixa é a data da confirmação que eu estou recebendo ou pagando. A data do movimento é quando eu quero que aquele valor que eu estou baixando, no caso R$ 2.000, ele movimente o saldo da minha conta. Então, se eu falar que eu estou pagando hoje, mas eu quero que esse valor só seja creditado na minha conta ou debitado no dia 6/9, ele só vai entrar nessa data que eu defini. Então, por esse motivo, a gente tem duas datas. Uma para confirmar que a gente baixou naquele período e a outra para confirmar quando vai entrar o valor na conta ou quando vai sair.
Tá? Além disso, a gente tem aqui do lado direito o campo baixar individualmente, baixar pelo valor líquido e imprimir cheque, tá? Tirando o imprimir cheque, o baixar individualmente é quando vocês querem baixar vários títulos de uma vez, porém, na consulta dos relatórios, você quer ver o valor individual. Então, eu venho aqui, marco, baixar individual, seleciono vários títulos e faço uma baixa. A diferença é que o banco, o tipo, a data é igual para todos, tá? Se eu clicar pelo baixar pelo valor líquido, é quando eu estou dizendo que vai ter juros ou desconto no valor lançado. Então eu marco, clico no botão baixar com juros e desconto, venho aqui, informo qual que é o juros ou desconto, atualizo, observa que de 2.000 agora eu vou receber 2.100 e clico no botão OK, ó. Ele veio aqui e baixou o valor para mim, ó. Como que eu sei? Agora eu vou fazer um filtro e vou vir aqui na aba de baixados, ó. Ele vai estar aqui, ó. Tá? Então, outra observação que vocês têm que ver é que você tem duas abas, uma em aberto e outra em baixado. Esse que está em aberto é baseado na data de vencimento que você definiu e não fez a baixa. E aqui é os baixados, que é quando eu pego um título desse, baixo, ele sai daqui e vem para cá. Assim, não tem segredo, é simples, não é uma coisa, acaba se perdendo um pouco mais de tempo, é a questão da configuração, já definir quais são as classificações, cadastrar os impostos, cadastrar os clientes, os fornecedores. Depois que você tiver isso, e você já tiver organizado a sua parte financeira, chegou um título, lanço no sistema e arquivo, chegou outro título, lanço no sistema e arquivo. Bom, a Receita, ela pode seguir até mesmo esse procedimento, né? Clico no incluir, agora em vez de ser despesa, vem receita, faço todo o processo, toda a baixa igual eu fiz a despesa, também não tem segredo. Porém, receitas de parcelamento de projetos, a gente lança por aqui, ó, projetos. Então, eu vou pegar aqui um projeto. Vou vir na aba de agenda de recebimento. E aqui eu vou definir o valor total da proposta. Então, vou fazer isso aqui, ó. Então, vamos dizer que esse meu projeto me custou 50 mil reais. Definiu 50 mil, eu venho aqui no botão automático, clico. Deseja realmente tirar as parcelas? Sim. Escolha a quantidade de parcelas, escolha a data de inicial da primeira e clico no botão parcelar. Aqui ele me trouxe valores iguais, aonde eu posso alterar os valores desde que na somatória dê o valor de 50 reais, posso alterar a data de vencimento e posso alterar a data de emissão. Feito isso, venho aqui no botão gravar e ele traz a estrutura para mim. Se eu quiser alterar os nomes, eu edito e coloco os dados aqui, ó. Ele altera, tá? Então, o que é isso, né? Aqui é uma estrutura para você poder saber qual é o valor do projeto, como que foi negociado, quantas parcelas já foram liberadas, quantas parcelas já foram pagas, quantas parcelas faltam ainda receber. Então ele mostra na parte de baixo a situação de cada parcela com flags. Então esse LB é de liberado, FT é de faturamento, CR é de contas a receber e PG é de pago. E em cima ele mostra o que foi negociado, o que foi faturado, o que falta faturar, o que já recebeu, o que há de receber, o que já recebeu. Bom, aí aqui o que eu faço? Para que eu possa pegar essa informação e enviar ela para o meu contas a pagar e receber, eu seleciono
onde eu posso selecionar uma ou várias, igual a gente fez anteriormente nas contas. Clico no botão liberar. Ó, viu? Marcou. Depois de eu clicar no botão liberar, eu venho no botão controle de faturamento, que é essa abreviação de Ctrl.fat. Vou sair daqui, vou entrar por outro local. Pode entrar por aqui também, ó, finanças, consulta de faturamento. Ó, e ele está aqui liberado para mim, ó, tá vendo? Aí no meu caso, eu tenho aqui 2 títulos liberados, sendo que são de projetos e de clientes diferentes, tá? Essa tela chamada de controle de faturamento, ela traz todos os títulos de diversos projetos que estão liberados, desde que eles respeitem a data aqui, ó, só vai trazer que está dentro da data. Só que se a gente observar de um título para o outro, a gente tem uma diferença que é esse X aqui, ó. O que esse X representa? Ele está falando que esse primeiro título ele tem uma inconsistência dos dados para gerar faturamentos ou contas a receber. Então, está faltando alguma informação que o sistema precisa para poder liberar e dar continuidade no processo. Então, quais são essas informações? A gente vai lá olhar agora. Bom, o primeiro item é esse aqui, ó, classificação. Todos os projetos têm que ter uma classificação financeira. Então, a gente vai aqui, vamos visualizar se o problema resolveu. Ó, sumiu. Então, descobrimos o problema, que estava faltando a classificação financeira. Tá? Então, feito isso aí, eu seleciono o título. Do lado direito, a gente tem algumas opções. Uma delas é gerar nota fiscal e a outra só gerar um CR, que é contas a receber. Então, quando eu falo gerar faturamento, que é a nota fiscal, é os 2 tipos, a nota eletrônica e uma nota fiscal simples do sistema, tá? Porém, a nota eletrônica, ela só pode ser feita para os escritórios do município de São Paulo. De outros municípios não dá para fazer a emissão de nota fiscal eletrônica pelo sistema. E também não tenho previsão de quando isso vai ser feito. Para me gerar uma nota fiscal, eu venho aqui, ó, seleciono, clico no botão gerar faturamento. Ele fala que é uma nota fiscal de rascunho, aonde ele me pergunta qual que é a empresa, qual é a natureza de operação, que foi a que a gente cadastrou lá, que é a prestação de serviço, qual que é o tipo de serviço, aí eu venho aqui e coloco, quais os impostos que eu vou selecionar, ó, no caso eu vou pegar esse que está junto, e clico no botão gravar, ok. Ó, a nota fiscal foi gerada com sucesso. Aí o que eu venho? Eu venho aqui nesse botão MT Fiscal, clico, ele vem aqui para a aba de rascunho, que faz parte das notas fiscais de serviço, e aqui ele me mostra as notas que eu solicitei. Aí eu vou vir aqui, ó, e ver qual foi a nota, ó, foi essa aqui. Feito isso, eu vou editar. Vou verificar se todos os dados estão corretos. Verifico se todos os dados estão corretos. Posso colocar aqui informações no campo de observação. Posso visualizar como isso vai ficar na impressão, ó.
Aqui é o modelo, ó, das notas, aqui são as vias de cada nota. E aí, depois disso, eu posso vir aqui no botão gravar rascunho. Vou mudar aqui a data. Aí eu vou gravar de novo. Opa. Ah, tá. Gravei. Ao gravar, ele me dá essas opções aqui, ó. Se eu quero gerar uma nota com retenção no financeiro e alterando o valor líquido, se eu quero não gerar o valor bruto igual ao valor líquido, se eu quero gerar retenção no financeiro alterando o valor líquido, ou se eu não quero gerar financeiro. Geralmente se utiliza a primeira opção, é a mais utilizada. Clico no botão gerar, ó, deseja gerar a nota fiscal? Sim, ele gerou um número e como eu falei para vocês, quando é de São Paulo, ele pergunta aqui, ó, deseja gerar nota fiscal eletrônica desta nota? Eu falo que sim. Como no meu caso eu não tenho token de nota, ele me dá uma mensagem de erro, mas ele vai abrir uma tela. Essa é a tela onde eu envio as informações da minha nota para a prefeitura, para que a prefeitura possa emitir a nota e me devolver. E aí eu informo qual é o tipo de serviço, o que eu quero que apresente no corpo da nota. E aí, se eu gerar, não tiver nenhum tipo de erro, ele envia as informações para a prefeitura me retorna com a nota fiscal e eu imprimo, salvo, envio, aí vocês fazem da melhor forma possível. Tá? No caso, assim, eu paro por aqui, não tem como eu prosseguir porque eu não tenho token para emitir notas fiscais. Mas depois desse processo, é só o preenchimento dos campos, clicar no botão gerar, que a nota, se tiver tudo ok, ela vai gerar com sucesso. E aí aqui nessa aba de notas fiscais de serviço, você tem as notas de rascunho, que são as notas emitidas pelo projeto. Você tem as notas já geradas, finalizadas, e você tem as notas canceladas. Então você pode consultar as notas por empresa também, sem problema, ok? Então vem aqui, ó, sair. Esse é um passo, ok? O outro, se você não quiser emitir a nota fiscal, você vai clicar no botão gerar CR. Ó. Cliquei, ele me pergunta qual que é a empresa, informa o número da nota se eu tiver e dou um ok. Assim, ok? Gerou. Aí o que eu vejo aqui, ó? Deixa eu liberar mais uma. Então vou gerar aqui agora com essa. Então a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho um flag em sequência e aqui eu não tenho flag em sequência, tá? Aqui deu algum problema porque ele não gerou o título, tá? Quando eu emito uma nota fiscal, que eu gerei uma nota fiscal, a opção que eu escolhi é que ele gere um título no financeiro, que é esse CR, de algum erro que ele não gerou. E na parte de baixo eu não gerei faturamento, mas eu já lancei o título no financeiro. Então, assim, tanto o item 1 quanto o item 2, a coluna liberar e a coluna CR, eles tinham que estar os dois preenchidos. Agora, a coluna do meio, que é o FT, não, porque uma é nota fiscal e a outra não é nota fiscal. Tá? Então, esse é o processo que tem que ser realizado ao emitir um título de projeto.
Eu cadastro o projeto como a gente aprendeu em outras aulas, eu lanço a agenda de recebimento como a gente fez aqui, divido na quantidade de parcelas, libero essas parcelas de acordo com a necessidade, e aí na hora que eu for fazer a baixa, ele vai marcar aqui para mim que esses títulos já foram pagos, tá? Então eu faço o que agora? Eu venho aqui, ó. Vamos aqui fazer um filtro. Ó, aqui é uma nota que eu emiti. Essa nota não tem imposto, né? Porque eu fiz aquela opção do gerar CR, que é um título sem nota. Nesse caso, eu tenho que clicar duas vezes, clicar no botão retenção, onde ele vai me trazer a lista. Aqueles títulos que eu não quero, eu vou selecionar com zero, ó. E aí eu dou um OK. Gravaram. Sim. E dou um OK. Aí agora ele criou um sinalzinho de mais. E aqui ele falou, informou o valor bruto e o valor líquido. E embaixo ele marcou imposto. Na outra empresa, a gente tem esse aqui, ó. O título, né? Ó, número da nota 1057 foi aquele que deu problema. Aquele gerou, só que lá não apareceu. Não sei informar o motivo. Como essa base de teste, ela deve estar com algum problema. Mas ele trouxe tudo preenchido. Ó, o sinalzinho de mais, o número da nota. Ó, observa que aqui ia ter adicionado o imposto, ele não adicionou, ele ficaria dessa forma, ó. Ele deveria ficar assim, ó, o valor bruto e o valor líquido, tá? Então, aqui, ó, nessa somatória, o que vai aparecer é em cima do valor líquido, tá? Não é em cima do valor bruto. Bom, então, é assim, a parte do financeiro, o lançamento de receitas e despesas, as despesas direto no contas a pagar e receber, e as receitas você lança no projeto, né? Então você vai lá, coloca o nome, cadastra o projeto, informa o valor do projeto, divide essas parcelas e vai liberando essas parcelas conforme a necessidade para essa tela de contas a pagar e receber, para que você possa realizar o controle. E aí você vai fazendo as baixas, né? Aí você vai tendo controles em locais diferentes, né? Se alguém precisar saber assim, olha, quanto que aquele projeto custou? Olha, foi 50 mil reais. Ah, ok. Quantas parcelas já foram pagas? Ó, lá no projeto já mostra que eu faturei 3 parcelas, sendo que 2 já foram liquidadas e tem uma pendente. E falta eu ainda liberar mais 2. Então, quando eu faço isso, já facilita quem for fazer a consulta. Não precisa ficar entrando em várias telas, fazendo relatórios e filtros para poder chegar no resultado, tá? E fora que aquela informação que a gente colocou lá na agenda de recebimento do projeto, ela é utilizada para alimentar outros relatórios para poder fazer projeções. Então, assim, se vocês não utilizarem aquele método de lançar lá na agenda de recebimento os valores e liberar, tá errado? Não tá errado. Posso lançar direto por aqui? Pode. Só que aí você vai perder alguns recursos que o sistema vai te disponibilizar. Então, a gente aconselha sempre utilizar ele como um todo, fazer o processo como deveria ser feito, que é lançar direto lá, fazer as liberações, aparecer aqui e fazer as baixas. Ok? Mas aí fica a critério do escritório. As duas formas vai te trazer o resultado. Só que uma te traz um resultado mais completo, com mais opções, outra te traz um resultado mais simplificado. Tá? Bom,
Esse título que eu posso baixar, por exemplo, vim aqui, baixei, aí eu venho aqui, ele está aqui, baixar. Se eu clicar 2 vezes, ele me dá a opção de alterar algumas coisas, como a emissão, classificação, cliente e projeto. Se eu precisar alterar qualquer outro dado, eu vou ter que estornar, ó, devolver ele lá para a aba em aberto, aí eu faço a alteração e baixo de novo. Então, observe que além do botão baixar, a gente tem um botão de estorno que ele só habilita na aba de baixados. Aí eu seleciono o título e clico no estorno. Além disso, a gente tem um outro botão chamado de C.C, que ao clicar nesse botão, ele abre uma tela chamada de movimento de conta corrente. Tá? O que é o movimento de conta corrente? É o extrato da sua conta. É onde vai mostrar o valor da conta, e toda a movimentação que ocorreu dentro do período que você está consultando. Então, se vocês conseguirem lembrarem, no início do treinamento, eu criei uma conta chamada Banco do Brasil, onde o saldo da minha conta iniciou com R$ 1.000. Desse período, eu fiz baixas, tanto para receita quanto para despesa. E o saldo da minha conta ficou menos R$ 1.100. Porque só teve saída, não teve entrada. Porém, por que o conciliado está diferente do saldo? Porque ele está aguardando você clicar nesse X, confirmando que realmente esse valor de R$ 2.100 foi debitado na conta. Então, isso a gente chama de conciliação bancária, que é assim, uma vez por mês, 2 vezes, 3 vezes, vai depender do movimento do seu financeiro, você vai puxar um extrato e vai fazer o comparativo das baixas que foram realizadas no sistema com as baixas que foram realizadas na conta. Dessa forma, você consegue pegar erros, como, vamos dizer que eu sou cliente e eu deveria ter pago para o meu eu sou o cliente, deveria ter pago para o escritório a nota fiscal, que era do valor bruto de R$ 2.000, eu teria que ter pago para ele R$ 1.500, porque os R$ 500 eram de impostos que eu teria que ter pago. Só que eu não me atentei, vi só o valor bruto, fui lá e depositei os R$ 2.000 na conta do meu escritório. Então, só que o escritório foi no sistema e baixou com os R$ 1.500. Então, na hora que ele vem aqui e começa a fazer a conciliação, ele fala assim, olha, tem R$ 2.100 na conta? Tem. Opa, fechou. Tem R$ 500 na conta? Tem. Opa. Chegou lá e falou assim, olha, ficou sobrando esse valor de R$ 1.500, só que na minha conta ficou aparecendo um item de R$ 2.000. Pô, mas não está batendo. Aí eu vou procurar saber o que é. O cliente era para ter pago 1.500, pagou 2.000. Então ele pagou o valor bruto, com imposto. O que é que eu vou ter que fazer? Estorno ou eu vou lá e pago o imposto? Aí você consegue tomar uma ação e você consegue de uma forma rápida descobrir qual que é o problema. Se você não tem esse tipo de verificação, você não vai conseguir saber quais são os valores errados e se der erro, você vai demorar para poder achar qual que é o problema. E dessa forma não, com a conciliação você já consegue resolver em questão de minutos ou segundos. Okay? Então, quando eu venho aqui e clico no X, você vai ver que esse conciliado vai mudar. Mudou. Então, significa que todos os itens aqui lançados que eu conciliei estão batendo com saldo. Então, minha conta fechou corretamente. Então, aqui você pode ver várias contas que você tem cadastrado. Você pode incluir títulos novos, pode editar, pode excluir, pode transferir. A inclusão de títulos, tomar cuidado com o que vai incluir, né? O que seria a inclusão de títulos dentro do movimento de conta corrente? Tarifas bancárias, aplicações, rendimento, juros, tá? Eu não vou entrar aqui direto na conta corrente e lançar um pagamento de uma água, de uma luz, de um telefone, um salário. Ah, mas está aparecendo aqui, está aparecendo porque ela veio do contas a pagar e receber, não fui eu que lancei direto na minha conta, ok? Agora, tarifa bancária, aplicações, rendimento, juros,
eu posso lançar direto aqui, tá? Porque isso é direto, é um custo direto da conta corrente, não é do escritório. Um exemplo, vamos dizer que você tem uma aplicação e você resolve resgatar essa sua aplicação que é no valor de 100 mil reais. Aí você vai, para esse valor de 100 mil reais entrar na sua conta do Banco do Brasil, você tem que dar uma entrada. Ok. Se eu for lá no Contas a Pagar e Receber, lançar uma receita do Banco X, no valor de 100 mil reais, classificação financeira, eu vou colocar como aplicação, estorno, não vou associar cliente nem projeto e salvar e fazer a baixa, ok, vai constar na minha conta que o meu valor está de 100 mil reais. Só que quando você for fazer o fechamento do mês, que você for ver o seu faturamento, vai lá mostrar que você teve um faturamento, sei lá, de 200 mil reais. Só que é uma informação enganosa, porque você não faturou 200 mil reais, você só faturou 100 mil reais. Os outros 100 era seu que você só resgatou. Então, por esse motivo, né, para não interferir no seu resultado do final do mês, esses movimentos que eu te falei, eles são lançados direto no Contas a Pagar e Receber. Por aqui, tá? Pode ser uma despesa ou pode ser uma receita. Eu lanço eles todos aqui e eles vão ficar da seguinte forma, ó. Já quero lançar como conciliado, que é esse flagzinho aqui, ó, dou um ok. Não quero lançar outro, ó. Então tá lançado. Qual que é a diferença um do outro? Ó, o primeiro ícone aqui, ó. CPCR, contas a pagar e receber. C.C, movimento de conta corrente. Então aqui você tem a opção de fazer filtros, só por tipo, por posição, por origem, tá? Você pode incluir, excluir, editar. E o transferir eu quero tirar um valor da minha conta do Banco do Brasil e transferir para a conta Bradesco. Por exemplo, o Bradesco está positivo, então eu vou transferir aqui 3 mil reais do Bradesco, do BIC Banco para o Banco do Brasil. Então eu deixo o banco de origem, clico no transferir, ó, o banco de origem é o BIC Banco, venho no destino e informo qual é o banco que eu quero, e aqui eu coloco o valor. Eu quero lançar como conciliado e dou um transferir, ó. Então ele criou uma despesa de 3 mil reais do BIC Banco e criou uma receita de 3 mil reais no Banco do Brasil. E o meu saldo passou a ficar positivo. Tá? Então você consegue fazer transferência entre bancos. Tá? Aí você consegue fazer os filtros e gerar os relatórios que você deseja. Aqui, ó, tem algumas impressões que você pode emitir. Ó. Aí ele mostra o saldo da conta, as transações que aconteceram e qual foi o saldo final que ficou. Bom, então aqui dentro do contas a pagar e receber, a gente incluiu, editou, excluiu, transferiu, replicou, fez a baixa, estornou, movimentamos movimentamos a conta corrente e escolhemos qual é a empresa que a gente vai definir. Aprendemos também o que é categoria direta e indireta, né? Só para recapitular, direta é quando você informa o cliente o projeto no título, e indireta é quando você não informa cliente e projeto, que aí se entende que esse custo é do escritório. Tá? Essa é a função do contas a pagar e receber. Lógico que para você poder executar todas essas funções, é necessário fazer aquelas configurações que a gente realizou, ok?
mostrei para vocês como gerar as receitas pela agenda de recebimento. Dentro da agenda, emitir as notas fiscais ou emitir os títulos sem notas fiscais. Não dá para estender a emissão da nota fiscal eletrônica, porque aqui no meu computador eu não tenho token, porque necessita de um token. Tá? O procedimento, exemplo, não sei se tem pessoas de São Paulo assistindo, mas quem tem o interesse do município de São Paulo, entra em contato com o suporte, é feita uma instalação de um aplicativo na máquina, é feita a configuração do token para poder começar a emitir a nota fiscal direto na prefeitura. Para a gente finalizar, eu vou mostrar alguns relatórios que vocês vão poder usar sobre essas informações que a gente acabou de tratar. Aí você vai vir aqui dentro do Finanças, Relatórios. Um dos primeiros relatórios, assim, um dos relatórios que vocês vão acabar utilizando bastante é o fluxo de caixa, que ele é separado ou por analítico ou por projeção. Tá? Os dois são fluxos de caixa. O fluxo de caixa analítico, ele tem duas funções. Um que ele gera um relatório de análise e outro que ele gera um relatório de projeção. O relatório de projeção, ele se baseia na quantidade dos bancos que você deseja. Então, quanto mais banco você deixar marcado, ele vai somar o saldo do dia de hoje, que é no caso que eu estou emitindo o relatório agora, todo o valor e vai fazer um fluxo de caixa em cima desse valor. O que é o fluxo de caixa? Ele vai pegar toda a projeção dentro de um período, no meu caso de 30 dias, da data de hoje, 30 dias para frente, vai ver todos os lançamentos que eu realizei que estão em aberto e vai verificar como o saldo da minha conta vai ficar a cada dia, com as entradas e saídas que eu defini. Então ele traz isso aqui, ó. Então ele trouxe, eu tenho aqui no meu banco, na somatória de todos, R$ 550.000, sendo que no dia 5 eu tenho uma despesa e uma receita, um no valor de 1.236 e uma receita de 1.897. Então, o saldo nesse dia da minha conta vai ficar com R$ 550.815. Já no dia 10, eu tenho uma despesa de 5.200. Então, o meu saldo vai passar de 548 mil para 545 mil. Então, dessa forma, vocês conseguem ter uma visão de como o saldo da sua conta vai ficar durante um determinado período e você consegue tomar algum tipo de ação para que não permita que essa conta fique negativa. Tá? Então, esse é o fluxo de caixa projeção. O fluxo de caixa projeção semanal, ele pega da semana. Então, se eu vim aqui e falar assim, ó, eu estou puxando da data do dia 5, ele vai pegar da semana do dia 5, que são dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. Tá? Então, aqui eu informo uma data da semana, ele pega daquela semana e te traz a projeção. E ele vem trazer isso aqui para você. Ó. Na semana 3 não tive nada, na semana 4 também não. Na semana 5 eu já tive uma receita e uma despesa. Na semana 6 não tem a princípio nada e também na semana 7 também nada. E ele vai mostrando o saldo para você. Tá? Então você tem dois relatórios de fluxo de caixa. Um ele traz a projeção semanal e outro ele te traz de uma projeção de período. Um outro relatório bem interessante que vocês vão usar, ele pode ser acessado pelo Finanças Budget ou ele pode ser vindo pelo botão de atalho Budget. O relatório do Budget ele é gerado uma vez por ano, tá? Ele é criado uma vez por ano. Como que eu faço isso? Clico no botão Incluir, informo o ano que eu desejo e aqui no nível eu sempre coloco o último nível, que é o nível 10. Feito isso, dou Incluir, ele gera um relatório desse que a gente está vendo agora. Traz o ano, aonde ele vai montar
as classificações financeiras que a gente trabalhou hoje, ele traz dessa forma, então todos aqueles que estavam como sintético, ele vem com essas cores, ó, preto e vermelho. E aí, conforme eu vou lançando as minhas receitas e despesas e vou informando qual que é a classificação, ele vai trazendo esses dados aqui para mim, ó. Então, exemplo, em fevereiro eu tive de lançamentos de reserva técnica R$ 6.617,23. Administração, R$ 5.000. Então, no mês de fevereiro, de receita, eu tive R$ 11.000. Então, aqui ele traz por mês. Ó. Como que ele faz isso? Baseado nas datas que você lançou. Aí aqui você faz o filtro pelas datas. Eu quero que traga por emissão, por vencimento, pela data da baixa. Eu quero que traga só títulos baixados, só em abertos ou ambos. Então você faz o filtro, gera, né? E ele processa para você. Aqui eu escolho as empresas que eu quero trabalhar. Então, se eu não quiser, como eu venho aqui, desmarque. Lembra que eu falei que quando vocês lançam receitas lá na agenda de recebimento do projeto que ainda não foram liberados para o financeiro, você pode fazer uma projeção utilizando esses dados. Ó. Então eu clico aqui no incluir. Quando eu clicar nesse botão incluir, eu estou falando assim para o sistema. Sistema, vai em todos os projetos que eu tenho lançados, verifica todos os projetos que têm títulos lançados que ainda não foram gerados para o financeiro e traga para mim no relatório para que eu possa ter uma visão do que eu tenho para receber de projetos. Então, é basicamente isso que ele faz. Se você não fizer esse processo, você não consegue fazer esse tipo de projeção. Tá? E aí aqui você tem 3 abas. A aba real, que é tudo que está lançado no financeiro, pode ser em aberto ou baixado. Isso vai depender do filtro que você está realizando aqui. A gente tem a aba de orçado. O orçado é o quê? É um planejamento que você, escritório, vai realizar. Por exemplo, todo ano você tem lá o seu planilhão, onde você tem as suas metas, e você quer definir aqui dentro do sistema. Então eu falo assim, para a elaboração de projeto em 2019, eu quero atingir, por exemplo, preencher aqui, eu quero atingir R$ 100.000 mensal. Eu quero para quando? Eu quero para todos os meses. Vou aqui marcar todos os meses, dou um OK e ele preenche aqui para mim. Ó. Mas eu quero fevereiro 100.000, março 200. Então você vem aqui e pode alterar na mão. Então você faz o seu planejamento sobre as classificações. E a última aba, que é o real versus orçado, ele permite você fazer o comparativo. Aqui ele traz o comparativo. Ó. Planejei que eu queria faturar R$ 100.000 em janeiro, só que eu não faturei nada. E assim sucessivamente. Isso você pode exportar em Excel ou pode imprimir em PDF. Tá? Não tem problema nenhum. Aí você verifica a forma melhor de trabalhar. A gente tem outro relatório. Outra coisa também, exemplo. Se você quiser saber desses R$ 5.000, quais são os títulos, clica com o botão direito em cima, vai em composição e ele vai trazendo aqui todos os títulos lançados, para poder dar o valor total que está aparecendo para você. Então, dos R$ 5.000, 3.500 é de um cliente ou de um fornecedor e 1.827 é de outro cliente ou fornecedor. Aqui no módulo Finanças, a gente tem aqui dentro do relatório, a gente tem aqui relatório de movimento de classificação. É um pouco parecido com o budget, porém aqui você escolhe qual é a classificação que você quer trazer. Se você deixar em branco, ele vai trazer tudo. Senão você especifica, eu quero só trazer de elaboração de projeto. Não dá para fazer assim, eu quero trazer do grupo receita. Isso não pode, o sistema não permite. Tá? Ou eu trago tudo ou trago um. Não dá para trazer um grupo. Eu posso escolher aqui uma empresa ou várias ou todas. Eu posso escolher aqui se eu quero de um cliente, de um fornecedor, ou de um contato ou usuário específico. E
informa a data de emissão e vencimento que eu quero. Se todos estão baixados, em abertos, pelo valor líquido ou bruto. E se eu quero que apresente na classificação todas as minhas contas correntes lançadas diretamente lá, que é chamada de original, que são aquelas tarifas bancárias, aplicações, rendimentos. Então eu venho aqui, marco e clico no botão imprimir. E ele vai trazer aqui para mim. Deixa eu aumentar o filtro aqui. Aí ele vem e traz para você as informações. Tá? Então aqui dentro do relatório você tem alguns relatórios que você pode estar gerando. Relatório por baixados, como eu falei para você, ó, eu quero trazer somente os títulos que eu paguei com boleto, dentro de um período X. Ó. Então, eu venho aqui, seleciono, imprimo e ele traz para mim. Então, você tem alguns relatórios que vocês podem estar navegando com mais calma e verificar qual deles vai se adequar à necessidade do escritório. E lembrando que na própria tela que vocês estão inserindo os dados, você tem a possibilidade de gerar relatórios também. Ó. Exemplo, todos os relatórios em aberto. Vem aqui, ó, deseja expandir sim, ó, ele gera para você. Baixados, a mesma coisa. Com total, com subtotal, sem subtotal. Ele vai gerando. Então, você tem bastante relatórios para poder estar utilizando e ver com qual deles vai ser melhor de trabalhar. Ok? Bom, então esse é o conceito de finanças, tá? Pelo menos o propósito da gente passar para vocês aqui, né, os módulos mais utilizados, que é a parte de contas a pagar e receber, agenda de recebimento, os relatórios e como cadastra cada informação para que você possa obter os dados, ok? Então eu vou verificar as dúvidas que a gente pode ter ocorrido durante o treinamento e caso não tenha, aí a gente vai finalizar, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida? Eu espero alguns minutos vocês responderem. Né? Caso não tenha, eu vou estar finalizando a aula. Bom, a questão de gráficos, desculpa, Eric. Questão de gráficos aqui, a gente é um pouco escasso, né? A gente não tem tantos gráficos assim, parte financeira. Né? A gente tem mais gráficos sobre apontamento e apropriação de horas. Deixa eu só ver aqui para confirmar se ele vai gerar algum gráfico para você. Mas eu acredito que não. Mas vamos dar uma olhada aqui no fluxo. Olha, ele tem um gráfico aqui sim, ó. Mas é simples. Não sei se vai te ajudar. Não tem como você configurar parâmetros aqui. É baseado no filtro que você realizar. Mas ele acaba trazendo um gráfico aqui para você a situação dos títulos que você gerou. Então, o dado que vai, a formatação do gráfico aqui, né, a curvatura dele vai ser de acordo com o período que você vai estar preenchendo aqui. Aí ele vai te trazer as informações, mas basicamente é só esse gráfico que vai ter no relatório. Mais alguém?
Pessoal, posso finalizar então? Bom, pessoal, então vou estar finalizando. Agradeço a presença de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido a explicação. Qualquer coisa, tem um grupo que vocês podem estar tirando dúvidas. No nosso próximo treinamento, quem for participar, a gente é o último e a gente vai estar falando sobre o módulo de gerenciamento de obras, tá? Vou explicar para vocês como cadastrar orçamento, cotações, pedidos, como gera RP, como gera ADM e como isso vai parar no financeiro para controle. Tá? Então, espero que todos possam participar semana que vem. Agradeço novamente a presença de todos e tenham um bom feriado aí. Abraço, tchau, tchau.